É porque, assim, na educação, nós passamos de um formato de ensino para um outro, né? Está mudando de novo. Isso vai mudando, é cíclico, né? Então, na época de Sócrates, então, aquele que ensinava era apenas um mediador, né? Ele era até Certo. chamado de mestre, aquela coisa toda, mas a obrigação dele ali era levar a informação. É chamado método acadêmico. Então, é um modelo de academia. Então, você vai para uma academia de musculação, lá você tem um instrutor de como usar as ferramentas, né? Quem vai fazer é você, É você. né? À medida que foram criando ali no modelo romano, né? A autoridade, né? Ou seja, o doutorado, o mestrado, ou seja, as graduações, para preencher o ego do indivíduo, né? Para preencher o ego do indivíduo, passou-se por um outro método, né? Ao invés de ser um método acadêmico, passou a ser um método catedrático. Ah, O método catedrático, né, está mudando, mas são as PUCs da vida, né, as federais. Eu sei, você é aluno, você não sabe. O que eu disser, você aprende, e na hora da prova, você faz do jeito que eu te expliquei. esse é o método catedrático. Assim, vulgarizando. Mas não era para ser assim. O Certo. método catedrático da cátedra significa que algumas pessoas com um volume extraordinário, enciclopédico de informação, estaria à sua disposição. Mas trocando em miúdos, virou assim, né? No acadêmico, você fala com o professor, você pode levantar a mão, você interage. No catedrático, ali é um doutor da lei. Entendi. É o supra-sumo ali na frente, né? Tanto que você vai na Católica, não sei, hoje, ou na UNB, eu falo por Brasília, mas eu conheço o Brasil inteiro, em alguns países, entrei nas maiores do país, em todos os estados e nas maiores cidades. Quando você entra numa catedrática, o professor questiona se vai deixar você falar ou não. Quando você entra numa instituição acadêmica, você é bem recebido, você troca informação, o professor questiona, ele participa da demonstração. No catedrático, ele abre o livro, não presta nem atenção no que a gente está falando. Agora, É, como assim a maioria dos professores são jovens, isso está mudando. Isso fez com que, Raíssa, com que você perdesse a capacidade de questionar. hum, Então, não sei se você lembra, né? Você deve ter lido algumas coisas ou visto em algumas aulas, qual que era o método socrático, um método acadêmico por natureza, a escola de Atenas. Era baseado em perguntas, né? perfeito. Uma vez um discípulo de Sócrates ficou indignado, né? Falou, Sócrates, para você que está na posição de arguidor, né? Você está nos arguindo, é mais fácil. Aí ele falou, não, nas perguntas é que estão as respostas. É muito mais difícil perguntar do que responder. Só que o indivíduo ele parou de perguntar. Então você lê o texto, você não pergunta quem, onde, quando, como que foi, por que que é assim. Você simplesmente, né, se acostumou com as escolas, isso é uma crítica pesada, está até gravando, né? Você se acostumou com algumas escolas que lhe empurram goela abaixo a É verdade. informação. E se você quiser É, passar no vestibular ou no concurso, é melhor você decorar do que você questionar. Mas não é o conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento com o objetivo de ganhar dinheiro, de se formar, de pegar o diploma somente. é, Então, assim, essa coisa que a gente está fazendo aí de engenharia reversa, que a gente começa na primeira aula e vai até a última, que é a de ler e tentar trazer uma ideia. Principalmente, as pessoas não têm objetividade. Elas distorcem, cancelam, e é por isso que
o projeto de lei mais polêmico na atualidade dentro do Senado Federal é o da fake news. Total Por quê? sentido, professor. Porque, né, pois é, por quê? Porque hoje cada um fala o que quer, do jeito que quer, sem a mínima preocupação com a verdade. É claro que se você proibir isso, tem um lado negativo, que é a censura, né? Mas, ao mesmo tempo, a internet virou um prostíbulo cultural. Entendeu? Você pode falar de quem você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, até da sua mãe. Se você quiser ir Verdade. lá no. Porque a mãe é mãe, né? Se você quiser ir na internet falar mal de sua mãe, você pode, que foi a que te gerou. É fato. Tá? Então, assim, é difícil? É. Por quê? Porque é uma mudança cultural. E eu vendo investindo uma vida, né? Mais de 35 anos fazendo isso, para poder ensinar, né, o modelo acadêmico, a heurística, a maiêutica, tá? E aí você pegou qual módulo para treinar isso aí? Foi o bloco texto? Foi o bloco texto. Aí o senhor pediu para todo dia fazer um. Bloco É, texto e o um, legal é que dois. agora vai ficar mais difícil ainda, né? Nós vamos pegar, sabe qual agora? Nós vamos partir para o caderno azul logo. Tem uns alunos que eu Opa, estou fazendo um teste neles, né? Eu estou fazendo um teste para ver se aguenta, né? Diz Paulo que no começo é o bom dar avançado. leite, é bom dar leite para o estômago e fortalecendo, né? Aí Isso. depois, quando a criança, com essa passagem aí, depois, quando a criança está mais fortinha, aí você dá o alimento sólido. Paulo fala sobre isso, né? Então, você já tomou leite até dizer chega. Você já fez o bloco palavras, palavra e número, duplas palavras, e agora nós vamos para texto invertido. Olha aí. Só ficaram os fortes agora, né? Nós fizemos uma grande promoção, né? Os colocamos lá num valor simbólico. Aí um monte de gente veio no Oba-Oba, 200 pessoas, né? Aí foram ficando, né? Agora só estão aqueles que têm 20, 30, 50 aulas, né? Então, olha só, você vai pegar texto invertido um. Ok. Por que é texto invertido? Porque tem 4 colunas também, tá? É na página 11, tá? Do caderno avançado, esse azulzinho aqui, Certo. tá? Página 11. E você pode ler a primeira e a segunda linha, né? Tem umas palavras que estão de cabeça para baixo, outras estão no sentido normal, outras são de cabeça para baixo. E você pode ler aí para gente. Eita, vamos lá. Tá fácil, essa. Devagarinho dá. O problema é quando ligar o metrônomo, né? Exatamente. Ok. Pode ligar o metrônomo? Coloca o É, metrônomo em é, quanto? ainda não, mas já pode deixar ele no 30. Ah, Primeiro você vai dar uma lidinha em voz alta na primeira e na segunda tá. linha para ver, para você entender o que está acontecendo aí nessa folha, né? Perfeito. Então, a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Pronto. Então, tem palavra de cabeça para baixo. Qual que é o princípio aqui? O princípio é o princípio do japonês, do coreano, do mandarim, né? Do chinês. Se eu lhe mostro, né? Se eu lhe mostro aqui um livro, você entende que é livro se eu mostrar ele assim, e se eu mostrar assim, se eu perguntar o que é isso aqui, mesmo que esteja de cabeça para baixo, você vai me dizer que é um livro. Exato. Mesmo que ele esteja de lado, é um livro. E por que que a palavra, quando ela está de cabeça para baixo, eu não entendo? Ou, não é que eu não entenda, mas eu demoro muito mais tempo para identificar o que está escrito. Porque o meu cérebro está condicionado a lê-la na sua ordem normal, né? Porque o Seria cérebro isso? lê, né? Você foi alfabetizado com cartilha. Até a Xuxa Isso. te ajudou, que eu sei que sou dessa época. A de Eu sou amor, dessa B de época. baixinho, Isso. A C de música. coração, né? E né, não é assim? O senhor até dançava É, junto é, aqui. Dançava, senhor?
Não, dançava não. Minhas irmãs dançavam, tá? Mas tinha as musiquinhas, né? Agora, você aprendeu a ler sílabas. Quando eu viro a palavra de cabeça para baixo, o cérebro não acha sílabas. E aí quem é que lê? O hemisfério direito. Então é um exercício de estimulação do hemisfério direito. A leitura dinâmica é uma técnica onde a gente aprende a ler com o hemisfério direito, vendo todo, Ah, lendo ideias, não é? Então, você já ouviu falar que, inclusive, tem na Bíblia também, né? A Bíblia tem todos os conteúdos, eu já li mais de 45 vezes, tá? Tem economia, tem psicologia, tem história, tem arqueologia, tem tudo. Tem até como ganhar dinheiro. Tem gente que pega e faz esses cursos de business aí, e lá na Bíblia ensina tudo. Então, diz que vai ter uma briga do Oriente com o Ocidente. Que briga é essa? É do hemisfério direito com o esquerdo. hum. A educação ocidental é mais hemisfério esquerdo, a oriental é mais do lado direito. O mundo Ah, agora tá. precisa mais do hemisfério direito, é por isso que Japão, China, Coreia estão em destaque. Por quê? Porque a gente não consegue mais saber os detalhes, a gente tem que saber o todo. Não dá para ler sílaba por sílaba mais. São 500 milhões de artigos científicos no Google acadêmico, todo ano. Se eu ficar lendo palavra por palavra, já era. É a Já era. única maneira, a leitura dinâmica é a única maneira de você acompanhar um pouco o GPT. Já ouviu falar lá do GPT, que está vindo o 4? Aquela inteligência artificial? Sei, já ouvi falar. Pois é. Então a leitura dinâmica ele permite ler 50 vezes mais rápido, né? Só que você não lê palavras, você lê ideias. E é por isso que esse texto está assim, um certo, um virado, um certo, um virado. Justamente para quê? Para você condicionar o teu cérebro a ver o todo e não sílaba por sílaba, palavra por palavra. Tá? Logo, logo nós vamos começar a ler em blocos, ler, ampliar o campo horizontal e vertical, ler mais de uma linha de cada vez. É Perfeito. lá na 30ª linha, aula. Ok? Então vamos Ok. lá. Vamos ler uma vez no 30? Vamos colocar aqui o metrônomo. Isso, no 30, né? Você coloca o metrônomozinho no 30, vai lendo cada toque uma linha. Esse exercício você tem que ser muito honesto com você mesmo. Tem gente que vai ler, por exemplo, lá e bateu o toque, ao invés dele ir para a linha de baixo, ele continua. Não, peraí, que eu vou segurar mais um pouquinho aqui, eu já termino essa linha para não deixar nada. Se toda hora começar a acontecer isso, li, não dei conta, li, não deu certo, li, faltou palavra, eu tenho que diminuir. Nem que tenha que ser para 25, para 20, mas o ideal é 30, 35 para começar. Perfeito. Pode ligar. Um minutinho, deixa eu só abrir aqui a sua. Eita, peraí. Só ligar a batidinha. Ligou? Deu certo? Deu certo. Então, pode começar. Ok. Pronto. Pronto. E aí, como você fez no bloco de texto, é a mesma coisa. Você vai trazer uma ideia, certo? Você traz uma ideia para nós. Uma ideia É, que estava lá. uma ideia que estava lá, que existem várias abordagens de felicidade.
Isso tem que ser uma coisa assim concisa, né? Então, olha só, existem várias abordagens sobre o que é felicidade, né? Felicidade. É uma Isso. ideia. Outra ideia, É, outra ideia. não vou me lembrar. Aí o que faz? Aí lê de novo, Ok, ok? perfeito. Aí dá Vamos uma lá. lidinha de novo, valendo? Valendo. Ok. E aí? Bem, complementando aquela ideia de que existem sempre, é, existem várias abordagens sobre o que é felicidade, o texto diz também que os filósofos e os religiosos sempre tentaram definir o que é felicidade. Isso, religiosos e filósofos tentam definir o que é felicidade, é uma ideia. Para Exatamente. o grego, né, a felicidade tem uma palavra. Lembra? Texto. Não Aí vou lê de lembrar. novo. Então é assim, treina-se as duas coisas. Velocidade, compreensão. Velocidade, compreensão. Palavra certa, palavra de cabeça para baixo. E nisso o ganho de percepção, ou seja, como se eu estivesse correndo, né? Corrida de obstáculo, né? Se eu corro corrida Certo. de obstáculo, sem o obstáculo, eu vou melhor, sim ou não? Sim, com certeza. Eu treino correr na ladeira, na hora que for na descida, Com certeza. É eu melhor. sei correr na subida, imagina na descida. Eu já tomei umas Perfeito. quedas já correndo em descida, sabe, na verdade. Porque na descida, às vezes, você se empolga, né? E a frente vai antes das pernas, né? Então a perna tem que estar rápida, senão você É pum, cai. verdade, senão tropeça, exatamente. Então vamos ler e trazer mais umas Perfeito. duas ideias. Tá ótimo, vamos lá. Ok. Ok, ok, Uma ideia. perfeito. Bem, os gregos chamavam a felicidade de eudomonia, Eudaimônia. eudaimonia, exatamente, né? E Eudaimônia é um o conceito que ainda é usado na ética, no estudo da ética, né? O eudaimonia, que mais? Outra ideia. a outra ideia, Eudaimônia é a felicidade suprema, né? É o ah, cume da felicidade, né? Já para alguns, né, os botequeiros, a felicidade é vivida de momentos, né? Isso aí perfeitamente, geralmente está nos para-choques do caminhão ou em boteco de cachaça, né? Viva os momentos, né? Felicidade é vista, é vivida pelos momentos, né? Tá, não tá isso aí no perfeitamente, texto, não, mas para o religioso é um conceito, para o filósofo é outro.
Mas você tem mais alguma ideia? Tenho, mas a outra ideia é que os gregos diziam que a felicidade recebia esse nome, eudaimonia, e para os filósofos a ideia estava vinculada ao prazer, né? A felicidade estava vinculada ao prazer. Quer dizer, e para o religioso? O religioso é um conceito abstrato, Um estado de espírito, né? um conceito Tanto que tem abstrato. gente que não tem nada, não tem nem onde deitar a cabeça. Jesus não tinha, né? Ele falava, o filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça, né? E está lá, pleno, né? Enquanto Isso tem outros aí. que estão cheios do dinheiro e estão pulando de cima da torre. Quanta gente Isso acho que jogou ali daquela janela do Congresso Nacional, né? muitos. Devendo para agiota, né? Então, quer dizer, esse texto é interessantíssimo, né? E não só esse, Nossa, né? sensacional. Os 10 textos que estão aqui, só que não esgotou, concorda? Perfeito. Aí você vai ler uma ou duas ideias, vai ler uma ou duas ideias, vai ler uma ou duas ideias. Quando esgotar, vai dar mais ou menos 10 minutos. Você vai fazer um por dia. Segredo Maravilha. para ter sucesso nesse exercício. Qual que é o segredo aqui? É você não baixar a velocidade demais. Tá. Porque se você começar a colocar no 30, no 25, no 20, daí a pouco você está mexendo na boca e lendo em voz alta. Volta, retroage de novo, né? Então vai ser um conflito, né, do hemisfério Perfeito. esquerdo, do Ocidente com o Oriente. Um querendo ler o todo, o outro querendo ler só os detalhes. Então você não pode nem, né, a um e nem a outro. Você tem que ter um meio termo, ou seja, nem tão rápido que eu não entenda e nem tão devagar que o hemisfério esquerdo domine a logística do exercício. Perfeito. Perfeito. Tá. E aí, na Tá semana que vem, ótimo. a gente faz um teste, né, para ver, né, quanto deu no seu último teste. No meu último teste, a gente 724 DPMs, 90% de compreensão. Melhor do que isso, só dois isso, né? Só no outro teste, dando igual ou mais, né?